Bom dia, bom dia, bom dia, graça e paz. Mais um maná e nesta manhã eu quero compartilhar algo que eu tenho certeza que vai te desafiar. O tema do maná de hoje é o poder da oração. E falando sobre este tema é algo que me chama muito a atenção. O poder da oração, só experimentando para nós sabermos o quanto isso é bom, o quanto isso funciona. Mas eu não quero falar das minhas experiências. Eu quero falar daquilo que está escrito na palavra do Senhor. A palavra do Senhor, ela tem centenas de exemplos sobre o poder da oração. Mas quando eu estava lendo aqui o livro de Atos, algo me chamou a atenção nesse capítulo 12, especificamente aqui, que eu quero ler com você. Não o capítulo 12 inteiro, mas alguns trechos que me chamaram a atenção. E eu quero compartilhar isso com você nesta manhã. Eu quero te desafiar através desta palavra que, embora a gente ouve falar sobre o poder da oração, embora nós tenhamos respostas naquilo que a gente ora, naquilo que a gente busca, mas muitas vezes nós perdemos a sensibilidade, nós perdemos essa sensibilidade de fato mesmo de buscar o poder da oração. E é isso que eu quero compartilhar com você nesta manhã. Quando eu estava lendo esse livro de Atos, voltando a ler, já havia lido algumas vezes, mas cada vez que a gente lê a palavra do Senhor, ela se revela de uma forma diferente. E hoje, especificamente, o Senhor me trouxe à memória algumas coisas que eu já havia experimentado. Olha só, esse capítulo 12 do livro de Atos, ele vai falar sobre a igreja perseguida. E esse capítulo 12 do livro de Atos, ele começa a falar sobre a igreja perseguida, mas não cita o nome do apóstolo Paulo. E a gente sabe que a história do apóstolo Paulo começa lá em Atos 8, né, e aí vai citando algumas situações, algumas experiências que o apóstolo Paulo teve. Mas notem que aqui no meu capítulo 12, está dizendo aqui, Herodes persegue Tiago e Pedro. E nesse capítulo especificamente, Tiago é morto pelo rei Herodes, ele executou João e queria fazer o mesmo com Pedro e Tiago. Olha só, preste atenção nisso que eu vou ler para vocês. Atos capítulo 12, verso 5, diz assim: E assim, Pedro estava guardado na prisão, mas olha só a condição. Havia oração incessante a Deus por parte da igreja em favor dele. Queridos, aqui está falando sobre a igreja perseguida. A igreja, de fato, é óbvio, a igreja de Jerusalém é perseguida. Queridos, notem que algumas pessoas da igreja elas foram levantadas para orar especificamente pelo apóstolo Pedro. E detalhe, irmão, a resposta, a Bíblia nos diz e nos garante, como está escrito, a oração do justo pode muito em seus efeitos. De fato, Pedro estava preso, Herodes já havia dado a sentença a Pedro de morte, mas por conta da oração da igreja de Jerusalém, o Senhor ouviu a oração. E olha só um pouquinho mais à frente. Na noite, no verso 6, acompanhe comigo. Na noite anterior, no dia em que Herodes ia apresentá-lo ao povo, Pedro dormia entre dois soldados, preso com duas correntes. Sentinelas junto à porta guardavam a prisão. Eis, porém, que sobreveio um anjo do Senhor e uma luz iluminou a prisão. O anjo tocou no lado de Pedro e o despertou, dizendo: Levanta-te depressa. Então as correntes caíram dele e o anjo continuou: Coloque o cinto e calce as sandálias. Assim o fez. O anjo lhe disse:
Ponha a capa e siga-me. Um pouco mais à frente, depois você pode ler este capítulo inteiro e meditar sobre ele. É um capítulo maravilhoso, vai falar sobre a oração, o poder da oração. Sabe, queridos, muitas vezes nós ficamos acuados. Muitas vezes nós recebemos uma sentença nas nossas vidas, na minha e na sua vida, e nós recuamos. E na verdade, quando nós recebemos essa sentença, nós temos que avançar, nós temos que prosseguir em oração e intercessão. Porque notem aqui nesse capítulo 12, onde fala sobre a igreja de Jerusalém é perseguida, Pedro foi preso, mas por conta da oração da igreja, o poder da oração, Pedro foi solto. Um anjo do Senhor apareceu a ele e quebrou as correntes. Esse é o poder da oração, que muitas vezes eu e você nós não colocamos em prática. Nós ouvimos falar, nós temos vários testemunhos de grandes homens de Deus que experimentaram este poder da oração, e muitas vezes os problemas, as preocupações, a ansiedade do dia a dia nos faz acuar, nos faz retroceder. Mas eu quero nesta manhã te desafiar. Eu quero nesta manhã dizer a você, não recue, não fique acuado, mas sim com ousadia, intrepidez no Senhor. Levante-se e ore, interceda. Interceda pela sua causa, interceda pela sua casa, interceda pelos seus negócios, interceda caso você esteja enfermo, interceda, lute pela sua causa, porque o Senhor é contigo. Ele não vai permitir que você pereça. A palavra do Senhor nos diz e nos garante que nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Então nós temos que tomar posse. Da mesma forma que o anjo do Senhor surpreendeu Pedro, mesmo ele estando preso. Ele creu, ele entendeu. E olha só um pouquinho mais à frente. No verso 12. Vamos voltar um pouquinho no 9. Saindo Pedro, o seguia, não sabendo que era real o que estava sendo feito pelo anjo. Ele pensava que era uma visão. Nem o apóstolo Pedro estava acreditando no que estava acontecendo com ele. Depois de terem passado a primeira e a segunda sentinela, chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade, ao qual se abriu automaticamente e saindo, enveredaram por uma rua e logo adiante o anjo se afastou dele. Então Pedro caiu em si e disse: agora sei de fato, o Senhor enviou o anjo e me livrou da mão de Herodes e de toda a expectativa do povo judeu. A expectativa daquele povo era que de fato Pedro estivesse morto, mas se não fosse as mãos do Senhor. Sabe por quê, irmão? Quando há um propósito na minha e na sua vida, nada pode nos separar do amor do Senhor. Nada pode nos deter. Nada pode nos afastar dos propósitos, dos planos do Senhor. Então que nesta manhã você tome posse desta palavra. Nesses versículos que eu acabei de ler, que você possa meditar não só nesses versos, mas leia este capítulo, leia o livro de Atos. Não apenas sejam ouvintes, mas sim praticantes da palavra. Vamos colocar em prática o poder da oração. Nós, nesses tempos, no tempo que nós estamos vivendo, o dia que se chama hoje, que nós possamos experimentar o poder da oração em todas as áreas das nossas vidas. Eu te convido neste momento, nesta manhã, a orar, a fechar os teus olhos. Vamos clamar ao Senhor. Vamos pedir a Ele para que Ele nos dê esta experiência sobre o poder da oração. Vamos orar? Fecha os teus olhos. Pai, em nome de Jesus, eu quero te louvar, eu quero te agradecer. Obrigado por esta palavra desafiadora, Pai, porque eu me senti desafiado, Pai, quando eu li esta passagem, li esta palavra, quando eu estava lendo este livro de Atos, ó Pai. Eu fui encorajado, Senhor. Eu também quero clamar a Ti para que o Senhor encoraje, Pai, esta pessoa que está assistindo o Maná Diário da igreja, Pai.
Senhor, em nome de Jesus, Pai, que nós possamos, ó Pai, tomar posse, que o Senhor possa nos dar experiências, ó Pai, sobre o poder da oração, Pai. Senhor, em nome de Jesus, Pai, que nós possamos, ó Pai, em nome de Jesus, exercer o poder da oração, que nós possamos, ó Pai, orar, que nós possamos interceder, Pai, até que aquilo que nós estamos buscando aconteça, Pai. Senhor, em nome de Jesus, envia dos teus anjos para nos ajudar, para nos capacitar, para nos livrar, ó Pai, em nome de Jesus, de tudo aquilo que está nos paralisando. E Pai, em nome de Jesus, eu clamo a Ti, gera em nós esse desejo, gera em nós, ó Pai, essa expectativa. É o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Deus te abençoe, meu irmão e minha irmã, que nós possamos ser desafiados a cada dia a experimentar o poder da oração. E eu desejo a você um excelente dia na presença do Pai. Lembre-se dos propósitos do Senhor. Lembre-se de quem você é na presença do Senhor. Deus te abençoe, fique na paz e tenha um excelente dia na presença dEle. Você pode acompanhar todo o nosso conteúdo baixando o nosso aplicativo ou seguindo as nossas mídias digitais usando o QR Code. Deus te abençoe!